conversar e procurar saber o que realmente está acontecendo com o governo do estado da Bahia, que ainda não colocou um nome à disposição para disputar a eleição de governador do estado da Bahia. Então, nós estaremos conversando agora ao vivo com o nosso amigo Jojó Galdino. Alô, Jojó. Boa noite, Israel. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Prazer estar aqui, batendo esse papo contigo sobre a conjuntura política da Bahia, seus desafios para o ano de 2022. Pronto. Estou à disposição. Qualquer pergunta sua, dos seus internautas. Pronto, Jojó. Falar um pouco sobre a questão dessa conjuntura aqui do estado da Bahia, ainda os nomes não surgiu, né? Não surgiram os nomes que o governo, né, a ala governista está esperando. Citaram alguns nomes, alguns disseram que nunca quis ser candidato a governador, através dos jornais, revistas, alguns nomes estão sendo especulados, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores, mas como realmente está encontrar esse nome para disputar o Palácio de Ondina? Nós fizemos um planejamento ano passado, fizemos um congresso, nossos encontros e reuniões do diretório executivo, e definimos lançar um candidato à sucessão de 2022 com o companheiro Jacques Wagner. E aí, depois disso, nós fizemos vários encontros territoriais para apresentar essa candidatura à comunidade baiana nos seus territórios. E em fevereiro agora, o companheiro Wagner tomou a decisão política de não mais se candidatar, não é só a governador, mas a eleição alguma. Então nós tivemos que reposicionar a chapa, já que nós tínhamos definido o candidato a governador, que era Wagner, e o candidato ao Senado, que era Otto Alencar. Faltava apenas a posição do candidato a vice-governador ou vice-governadora, já que o PT ficaria com a cabeça da chapa, o PSD ficaria com o Senado, caberia ao Partido Progressista, o PP, indicar a vaga de vice, já que nós temos uma aliança de quase 16 anos aí, dando certo e transformando a vida dos baianos e das baianas. Mas aí Wagner anunciou a candidatura, nós temos que reposicionar e tivemos que zerar o jogo e começar a conversar. Aí surgiu a candidatura, a indicação da candidatura do senador Otto Alencar, tirando ele da posição de Senado para a candidatura ao governo da Bahia. Ele também não quis ser candidato ao governo, já que ele estava bem posicionado para o Senado, está fazendo um excelente trabalho no Senado e queria, e como quer, ser candidato à reeleição no Senado, como vai ser. Então nós temos uma posição definida, que é o do Senado, que é Otto Alencar, e temos 4 nomes do PT que colocaram-se à disposição. A companheira Moema Gramacho, que é prefeita da cidade de Lauro de Freitas, a maior cidade administrada pelo PT, do companheiro Luiz Caetano, que foi prefeito de Camaçari por alguns mandatos, e também foi deputado federal e hoje é secretário de Relações Institucionais do governo da Bahia. E o professor, como você também, que é um grande professor, né, o professor Jerônimo, que foi secretário de Desenvolvimento Rural e agora é secretário de Educação do Estado da Bahia. E na última plenária, que foi feita segunda-feira passada, os comunitários, os dirigentes, os militantes do PT lançaram também o nome do deputado federal Jorge Sola. Então nós estamos conversando com o PSB, com o PCdoB, com o PSD, com o próprio PP, para reposicionar a chapa, e acreditamos que até domingo a gente vai lançar o candidato a governador, o candidato a vice-governador e o candidato ao Senado, porque agora não importa só o nome, a gente tem que lançar a chapa de Lula na Bahia,
para poder continuar mudando a vida dos baianos e voltar a fazer com que o povo brasileiro volte a sorrir no plano federal. Muito bem, João. Por várias vezes eu ouvi, né, algumas entrevistas do ex-governador e senador Jacques Wagner, e nessas entrevistas eu percebia o grande carinho que ele possui pela deputada federal e ex-senadora Lídice da Mata. Será que Lídice não seria um nome a ser cogitado nesse momento, principalmente por ser uma mulher que realmente está aí, né, na base do governo do estado da Bahia, uma aliada que sempre foi fiel? Será que Lídice não chegou o momento para disputar o governo do estado da Bahia? Olha, eu coloquei inclusive um texto para os companheiros e companheiras do PT, você teve acesso a esse texto, quando eu dizia que depois da renúncia de Wagner, da candidatura, qualquer partido da base aliada poderia reivindicar a cabeça de chapa ao governo do estado. Tanto o PSB, como o PCdoB, como o Podemos, que está na base, como o Avante, que está na base, como o PSD, que está na base, como o PP, que está na base, e o próprio PT tem a legitimidade de reivindicar. A companheira ex-prefeita de Salvador, Lídice da Mata, ex-senadora da República e atualmente deputada federal, se coloca como candidata à reeleição para deputado federal. Se ela colocar o nome à disposição para essa disputa, esse nome também vai ser avaliado pelos partidos e também a gente vai fazer também pesquisas com os nomes para ver qual é o sentimento da população, que nós temos que colocar uma chapa que possa ser uma chapa competitiva, uma chapa forte, para a gente ganhar o governo da Bahia e ajudar Lula a ganhar o governo federal, para voltar o povo da Bahia e do Brasil a sorrir. Porque muitas coisas que nós conquistamos durante muitos anos de luta foi retirado dos trabalhadores, das trabalhadoras, começando com o governo Michel Temer e continuando a retirada com o governo Bolsonaro. Verdade. João, o PT sempre foi um partido de base, né? Utilizava sempre os sindicatos, então essa base, né, do Partido dos Trabalhadores sempre foi com base desses direitos para os trabalhadores, junto com os trabalhadores, mas o PT perdeu essa essência. O que realmente aconteceu com o PT? O PT antes e o PT depois do poder. Pensemos assim, Lula, eu sempre falo o seguinte, Lula não é um político, Lula é um fenômeno. Lula, para mim, é um extraterrestre que veio aqui ao mundo e que, quando se fala em política, não pode descartar o nome de Lula. Lula, para mim, né, e para a grande população brasileira, é o maior fenômeno da política. Mas existe o PT e existe Lula, ou Lula é o PT, ou Lula segue o PT, porque eu não vejo mais essa questão da base, né, que a gente via há muitos anos atrás. Essa base parece que perdeu mais o vínculo. Fale um pouquinho sobre isso. Veja bem, nós somos fruto da luta do povo brasileiro, não só dos sindicatos, mas também das comunidades eclesiais de base, dos trabalhadores da fábrica. Nós, aqui na Bahia, nós começamos a nossa trajetória de vitórias em 2006, mas em 2002, precisamente, em 2002, Wagner colocou o seu nome à disposição, mesmo sabendo que não tinha chance de ganhar, tinha a candidatura dele certa para deputado federal. Ele foi
foi sindicalista, começou no movimento sindical, portanto, sabe das dificuldades que tem o povo brasileiro e o movimento sindical, e nós começamos a ganhar projeção na Bahia a partir daquela eleição do companheiro Jacques Wagner. E nós continuamos a discutir. E aí, Wagner, o que foi que Wagner fez? Fez um Conselho de Desenvolvimento Econômico, implantou um Conselho de Desenvolvimento Econômico que tinha todos os setores para discutir as políticas públicas. E lá tinha empresários, mas também tinha sindicalista, tinha representante da PLB, representante de outros sindicatos e dos movimentos sociais, da CUT, né, de outras centrais. Então, nós fizemos isso. Uma coisa é você ser governo, outra coisa é você ser oposição. Quando você é governo, você tem uma maior responsabilidade, não só com o seu partido, mas você tem que governar para toda a população baiana ou brasileira, aquelas que votaram em você e aquelas que não votaram em você. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, há essa dicotomia e essa dificuldade de você entender qual é o papel do partido quando ele é oposição e qual é o papel do partido quando ele é governo. Muitas vezes, você até chateia o seu partido, porque o partido acha que nos cargos de confiança você tem que colocar só membros do Partido dos Trabalhadores, quando você tem que colocar também partidos da base aliada e até de quem não é de partido, mas tem uma qualificação para assumir um cargo para ajudar nas políticas públicas para beneficiar toda a população. Então, eu acho que houve um distanciamento geral, não só do PT, mas da esquerda brasileira, de alguns movimentos sociais. Não é só o fenômeno do PT. A gente cobra do PT porque o PT é o maior partido do Brasil e da América Latina. É a maior experiência de partido que tem na América Latina, é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Jojo? Estou lhe ouvindo, pode falar. Estão ouvindo. Tudo bem. Estou lhe ouvindo. Quando eu não souber responder, eu pergunto ao universitário. Mas é uma alegria, Jojo, ter você aqui nesse bate-papo. E o PT Gandu, Jojo? O PT Gandu, como está sendo trabalhado e visto, percebemos assim, na verdade, que alguns nomes que foram lançados até mesmo pelo PT, sendo da mesma base, né, o próprio partido dos governadores, né, dos últimos 16 anos, mas não tiveram um apoio direcionado do partido, porque existe isso em algumas cidades. O PT realmente veste a camisa, o PT Estado veste a camisa, em outros municípios existe esse afastamento do PT Bahia. Isso, quando eu falo sobre a questão do governo em si, né, que é PT. Veja bem, nós temos um prefeito aí, foi vice-prefeito, depois assumiu a prefeitura. Djalma era vice, o prefeito era do PCdoB, assumiu a prefeitura, depois nós perdemos a eleição por poucos votos. Nesta última eleição, o companheiro Djalma não saiu pelo Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, decidiu sair do PT para ser candidato pelo PSB, né? Nós trabalhamos isso até a decisão dele de sair, e aí um companheiro do PT se lançou candidato a prefeito, que é o companheiro Roberto, advogado aí, membro da direção estadual do PT, ligado ao deputado federal Valmir Assunção,
E esse debate se travou na executiva, no diretório estadual e no diretório nacional. Então, tinha uma parte do PT que queria apoiar Djalma, mesmo Djalma sendo do PSD, e o PT não tendo candidato, inicialmente não tinha nenhum candidato a vereador, porque o vereador foi também com o Djalma, saiu do PT, foi também com o Djalma para o PSD, e depois remontamos uma chapa aí de vereadores e vereadoras com o Djalma ou com o Roberto candidato. E uma parte do PT queria apoiar o Djalma, como apoiou. Mas a decisão estadual teve recurso, a decisão estadual e a decisão nacional foi de apoio à candidatura própria do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Mas os companheiros e as companheiras que quiseram apoiar Djalma, que era um partido mais aliado estadual, apoiaram e sem grande dificuldade, sem a gente abrir qualquer tipo de processo disciplinar com qualquer filiado ou filiado. Então a gente pede que as pessoas unifiquem o partido na cidade. Esse debate tem que vir com antecedência. Eu tenho entendimento que se Djalma tivesse ser candidato pelo PT, ele seria candidato, teria o apoio não só do PT, como dos outros partidos e do governo do Estado. Major? Estou lhe ouvindo. Certo. Estou lhe ouvindo. Eu terminei, eu respondi, agora estou ouvindo, esperando você me perguntar novamente. Ou fazer qualquer comentário sobre o que eu falei. Pronto. Hoje nós estamos vivendo, né? Eu quero só saudar aí a presidente do PT, essa companheira valiosa, professora Leila Borges, que eu tenho um carinho enorme por ela, né? Me aproximei dela porque eu fui eleito secretário de organização e ela entrou em contato comigo e a partir do primeiro contato que tive com ela, comecei a fazer as orientações de organização. Gostei muito do perfil da professora e da maneira com que ela trabalha o partido. O que eu puder fazer para a gente poder fortalecer o PT de Gandu, com formação política, com planejamento estratégico do PT de Gandu, preparando-se para as eleições de 2024, eu estou à disposição do PT de Gandu para a gente fortalecer. Nós temos que fazer curso de formação e também atrair jovens, mulheres para se filiar ao PT. Nós temos que preparar, aproveitar essa eleição estadual e nacional para preparar a eleição de 2024, trazendo quadros. Pode ser do PT, mas pode trazer quadros que não são filiados a partido nenhum, que está aí na sociedade, que tem capacidade de ser candidato a vereador, a vereadora, ou até prefeito ou prefeita. Aí na cidade de Gandu, que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, tem um potencial aí na região do Baixo Sul muito grande e não pode ficar aí esquecida. E o PT não pode ser mero olhar as coisas que estão acontecendo aí em Gandu. O PT tem que ser protagonista da política aí de Gandu. Com certeza. Sempre quando eu converso com a professora Leila, eu fico entusiasmado, né, com a visão política, porque eu vejo, na verdade, na professora Leila, o PT que eu sempre conheci. Então, ela tem essa base de formação, ela gosta de fazer essa base de formação, e, inclusive, essa mesma pergunta que eu fiz a você, eu fiz a ela também, né, sobre essa base que foi perdida, né, pelo partido, e ela disse, não, Israel, agora nós estamos trabalhando para reorganizar e buscar essa linha de base, ter essa escola, né, trabalhar com essa escola de base com o PT, e que isso vai dar uma alavancada para o partido aqui no município de Gandu. Então é isso que a gente realmente espera, né, de um partido forte como é o Partido dos Trabalhadores aqui em Gandu. Inclusive eu fiz as reuniões aí no diretório de Gandu, gostei muito do nível
e do comprometimento de todos os membros do diretório aí de Gandu, não só a professora Leila, como os membros aí, secretário de formação, secretário de organização, secretário, o vice-presidente, todos comprometidos com o projeto do Partido dos Trabalhadores, não só municipal, mas também comprometidos com o projeto estadual e com o projeto nacional. Eu, o que eu puder fazer para o fortalecimento aí do PT de Gandu, vou fazer aqui, ajudar aqui, através da Secretaria de Organização, mas também comprometendo toda a executiva do PT da Bahia. Muito bem. E agora, com essa situação, vamos voltar agora à política nacional, que é a política hoje uma das mais importantes para o nosso país. Né? Estamos vivendo um momento de caos total, né, no nosso país, vivendo com um presidente que, na verdade, causa um terror, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, por onde ele passa. É como se ele estivesse andando e cada passo que ele dá, ele provoca uma guerra. E diante de toda essa situação, principalmente do que aconteceu há tempos atrás, que na eleição passada nós tivemos esse grande problema que o Sérgio Moro, né, causou com o ex-presidente Lula, levando à prisão para que ele não tivesse nem voz e nem vez na política brasileira. E essa forma de segurar, né, a boca e o corpo de Lula foi a abertura para esse caos que nós estamos vivendo hoje. E agora Lula retorna por cima. Lula hoje retorna com tudo aquilo que as revistas e os jornais e o próprio Sérgio Moro, tudo que colocou contra ele, hoje ele retorna sem nenhuma mácula, né, diante da justiça. E o povo brasileiro, né, nas pesquisas, demonstram que quer realmente o retorno do presidente Lula. Qual é a sua visão? O que é que o PT realmente tem pensado, tem trabalhado para que esse almejo do povo brasileiro realmente venha acontecer? Professor Israel, a gente, não sei qual é o nosso tempo aí, mas a gente precisa voltar um pouco. O que nós fizemos desse país foi uma revolução sem armas. Nós transformamos esse país nos 2 governos de Lula e no primeiro governo e no segundo governo da presidente Dilma. Então, a direita, a burguesia, viu que não ia ganhar as eleições se fosse através do voto popular. Então, a burguesia e a direita nesse país, foi o que eles fizeram. Eles criaram ficticiamente um crime que não foi cometido pela presidente Dilma, para dar o impeachment, para retirá-la do poder, para aí poder retirar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que conseguiram nos 2 governos Lula e no governo Dilma, e aí conseguir prender o presidente Lula, porque o golpe não poderia apenas tirar Dilma e Lula voltar ao governo para voltar à transformação das políticas públicas nesse país. Né? Então eles prenderam o Lula, né? E foi provado agora, são 21 processos que Lula ganhou, foi provado que prenderam e condenaram apenas para Lula não ganhar as eleições, para ele ganharia no primeiro turno. Mesmo com isso tudo, nós tivemos 47 milhões de votos nesse país com Haddad, né? Não ganhamos as eleições por causa do fake news, né? É impensável a gente, há 30 anos atrás, pensar que o Brasil ia votar num presidente
que disse que ia matar as pessoas, que ia armar as pessoas, né, com todo tipo de impropério que ele vem fazendo, que falou na campanha. Ele falou na campanha, ele não falou depois da campanha. E mesmo assim, o povo brasileiro votou em Bolsonaro, e aí vira o desastre que é esse governo, né? A volta da miséria neste país, a fila de osso voltou nesse país, depois que nós temos acabado com a fome. Nós pagamos a dívida externa, que era uma coisa impensável neste país, né? E foi o governo Lula que pagou a dívida externa. Além de pagar a dívida externa, nós emprestamos dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, quando a gente era devedor, né? E aí, as políticas públicas que nós fizemos nesse país aí, como Luz para Todos, né? Ciências Sem Fronteiras, né? Bolsa Família, e várias outras políticas públicas, as universidades, aqui na Bahia, nós tínhamos uma universidade, nós temos 16, né? E aí no Brasil, aí a gente fica pensando como é que é possível, com todas essas políticas públicas que foram feitas no governo Lula e Dilma, o povo votar num presidente como Bolsonaro, que nunca administrou nada. Nenhuma bodega tinha administrado, não podia dar certo. O deputado federal, por não sei quantos anos, nunca apresentou um projeto no Congresso Nacional. Não podia dar certo um presidente desta qualidade. E mesmo assim, com todo esse desgoverno, com o nível o mundo internacional não tem nenhuma credibilidade ao governo federal, ele ainda tem de 20% a 25% da preferência popular, e Lula poderá ganhar a eleição no primeiro turno, mas Bolsonaro ainda continua, está no segundo colocado, quando tem, além de Lula, tem outros candidatos que poderiam ser bem pontuados nas pesquisas eleitorais, mas a disputa novamente vai ser em 2022 entre Lula e Bolsonaro, e nós acreditamos que Lula vai ganhar, e nós temos que fazer uma unidade no Brasil para a gente reconstruir esse país e devolver o Brasil aos brasileiros, né? E isso vai ser uma obra não só do PT, tem que ser da sociedade brasileira como um todo. Nós vamos convocar os melhores brasileiros, as melhores brasileiras, para participar desse governo, para fazer a reconstrução do Brasil. Jojo, essa chamada de Lula, né, com o ex-governador Geraldo Alckmin, houve um certo protesto, um certo receio, né, do grupo do PT e dos aliados, né, da esquerda brasileira, mas quando ele chama o Geraldo Alckmin, ele chama porque eu já percebi que em todas as candidaturas de Lula, ele sempre traz um empresário, ele sempre traz um nome que o empresariado brasileiro, o setor da indústria brasileira tenha essa confiança nele. E Geraldo, ele como governador, né, da principal estado aqui do nosso país, né, o carro-chefe dos estados do Brasil, que é São Paulo, na verdade, ele atrai esse grupo, né, de empresários, esse grupo do setor da indústria. Logo, o PT, né, uma ala do PT, não todos, mas uma ala do PT e uma ala dos partidos da esquerda lutaram e resistiram muito o nome de Geraldo Alckmin. Mas, como eu sempre disse, Lula é Lula. A palavra dele ali, ele consegue mostrar que o seu conhecimento e a sua sabedoria está politicamente acima de todos ali.
mas houve essa resistência. Por que essa resistência do nome Geraldo Alckmin? Primeiro, eu vou dizer uma coisa. É natural ter resistência a qualquer nome que dispute com o seu partido. Então, e quanto mais disputou, não só em São Paulo, como governo do Estado, né, como foi governo e o movimento sindical de São Paulo teve enfrentamentos com algumas políticas públicas adotadas pelo governo de São Paulo, quando Geraldo Alckmin era governador, né? Então, e também ele foi adversário de Lula numa das eleições presidenciais. Então, é natural que a militância partidária pudesse ficar com o pé atrás. Mas Geraldo Alckmin, se for o vice-presidente da República, ele vai vir de acordo com o esforço de ampliar a nossa base no Congresso para fazer as transformações que nós temos que fazer. Nós temos que voltar aquelas políticas públicas que nós fizemos no governo de Lula e que não vai ser só com os deputados eleitos pelo PT, pelo PSB, pelo PCdoB ou pelo PDT que nós vamos conseguir modificar as leis que foram modificadas pelo desgoverno Bolsonaro. Então nós vamos ter que ter uma maioria de 2/3 no Congresso Nacional para a gente poder aprovar as políticas públicas que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai mandar para o Congresso Nacional. Portanto, Geraldo Alckmin, ele vem apoiar essa candidatura com o programa de governo que está sendo discutido com o PT e com a base aliada que vai eleger Lula a presidente da República. Nós não estamos indo apoiar as políticas públicas antigamente defendidas por Geraldo Alckmin. É ele que está vindo apoiar o nosso candidato com as políticas públicas que nós sempre defendemos para a política brasileira. Muito bem. João, vamos só recordar um pouco para essa questão do governo do Estado da Bahia, porque para a gente poder encerrar essa última fase aqui das nossas perguntas contigo. Surgiu, então, o nome do ex-prefeito de Salvador, né, ACM Neto. Nas pesquisas demonstram que ACM Neto está liderando as pesquisas, mesmo porque, né, ainda não tem nome. A oposição não demonstrou, o governo não demonstrou ainda nenhum nome para a campanha. Ele, em uma das entrevistas, disse que está aguardando, e ainda fala da seguinte forma: eu estou esperando o time de lá, né, decidir quem é que vai estar lá, para que a gente possa escolher o nosso vice-governador, e assim, houve, inclusive, propostas para partidos, né, da base aliada do governo para assumir tanto como vice-governador ou também ao Senado. E como você vê essa questão do nome de ACM Neto liderando as pesquisas no estado da Bahia? Veja bem, primeiro eu queria dizer que não tem ainda chapas prontas, definidas na Bahia. Nós tínhamos três potenciais candidatos, que era Wagner, que era ACM Neto e que era João Roma. João Roma tem um candidato a presidente nacional, a presidente da República, que é Bolsonaro, né? O Wagner, que era pré-candidato, tinha seu nome vinculado à candidatura do favorito nas pesquisas nacionais, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e o ACM queria enganar a população, ele que apoiou Bolsonaro, e enganar a população dizendo que não tinha candidato a presidente da República, tentando pegar o eleitorado de Bolsonaro e o eleitorado de Lula
para votar nele para governador da Bahia. Essa eleição não é eleição estadual, essa eleição é nacional. Quem não tiver candidato a presidente da República não ganha as eleições no governo da Bahia. Essa eleição é nacional. Quando junta a pesquisa, quando junta o nome do estadual com o federal, o nosso nome sai na frente. Quando é individual, sai ele ainda na frente. Mas a campanha não começou ainda. Você veja que a ACM não tem candidato a vice, não tem candidato a senador. Nós já temos candidato ao Senado, que é Otto, ex-governador, senador da República. Nós temos outro ex-governador que vai estar no palanque, mesmo não sendo candidato, que é Wagner, que ganhou as eleições que disputou, né? Nós vamos ter mais outro senador no palanque, que é o Ângelo Coronel, né? E nós estamos com um time forte com PP, PSB, PCdoB, Podemos e Avante e PCdoB. Esses partidos vão apoiar o nosso candidato que nós vamos definir dentre hoje até domingo. Quando a chapa estiver definida, quando o melhor governador do Brasil disser quem é seu candidato ou candidata, com a sua chapa, não tenho certeza que as pesquisas vão mudar e mesmo individualmente nós vamos passar na frente das pesquisas e vamos ganhar as eleições. Nós vamos governar novamente a Bahia, porque a Bahia está no caminho certo. Nós fizemos aqui 24 policlínicas, hospitais, né, toda essa modernidade. Nós estamos aí trazendo investimento para pontes, né, de Itaparica, que vai beneficiar muito essa região aí, do Baixo Sul e do Vale do Jequitinhonha e do Recôncavo. Então nós estamos fazendo investimento. Hoje o governador Rui Costa, bem avaliado na Bahia, se ele fosse candidato ao Senado, ele já saía com uma margem de 52%. Então ele e Lula são maiores cabos eleitorais nessa disputa da Bahia. Então nós temos certeza que nós vamos ganhar as eleições com tranquilidade. Nós estamos ainda no mês de março, na primeira quinzena de março, a eleição em outubro, e quando os times que ainda estão se movimentando para contratar seus jogadores, estão ainda vendo qual é a melhor tática, qual é a melhor estratégia para ganhar o jogo, quando os times entrarem em campo, muita coisa vai mudar na eleição da Bahia. Exato. O estado da Bahia, né, ainda não tem os seus nomes, apenas, né, a pré-candidatura do ex-prefeito ACM Neto, mas não tem, né, não tem a sua chapa completa. O PT tem o nome de Otto Alencar, mas ainda, provavelmente, o vice-governador, né, vai ser aberto para o PP do estado da Bahia, exato? O candidato ao governador deverá ser do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O senador deve ser Otto e o vice nós estamos querendo que o PP indique a vice, vice ou a mulher ou o homem para concorrer nas eleições. Nós estamos na tratativa, estamos conversando com os partidos, com o PSB, com o PCdoB, com a Avante, com o Podemos e com o próprio PP, para a gente ver se a gente faz a oficialização dessa chapa com a presença do ex-presidente Lula aqui na Bahia para anunciar a chapa que vai concorrer às eleições, ganhar as eleições e continuar governando a Bahia. Existe a possibilidade de Ronaldo Carleto ser o vice-governador da Bahia? É só o PP indicar. Tem um PP indicar. Nós não temos vetos a nome nenhum, desde que a gente possa unificar a base aliada, qualquer nome que o PP indicar, nós vamos concorrer às eleições e será um prazer novamente a gente estar junto com o PSD e o PP, governar a Bahia e continuar transformando a vida dos baianos e das baianas. Pronto, Jojo, desde já eu agradeço a você pela sua participação. Agradeço aqui por tirar, né, eu que agradeço esse espaço as dúvidas do povo baiano, né, que
realmente está preocupado, né, com todo esse cenário, um cenário ainda não definido. Né? Quando se fala em governo, a gente já espera que essa sucessão, né, a indicação de uma sucessão venha a surgir de uma forma um pouco mais rápida. Não houve isso no estado da Bahia, alguns nomes não deram certo. E agora... Você lembra, Israel, como foi a sucessão do Wagner? Nós tínhamos 4 nomes. Nós tínhamos Caetano no PT, nós tínhamos Pinheiro, nós tínhamos Gabriele e nós tínhamos Rui Costa. Nós fomos conversando com do PT, e o PT não é um partido que tenha dono, que um cara chegue lá e diz, é esse, e acabou-se. É através da conversa, através do convencimento, e todo mundo conversou, chegou-se ao denominador comum de colocar o nome de Rui, que tinha sido deputado federal, vereador de Salvador, deputado federal, secretário de Relações Institucionais e depois da Casa Civil, e foi o candidato com o voto no Senado. Nós juntamos com o PP na vice, juntamos e ganhamos as eleições do governo. Aí a reeleição de Rui já foi muito mais fácil de fechar. Então toda a sucessão ela é muito mais difícil de você construir, mas quando você constrói, a base é sólida e você acaba ganhando as eleições. Ok, então, Jojo, as suas considerações finais. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui entrevistando o deputado estadual Bobô, do PCdoB da Bahia. E já estamos em conversações para que ele esteja aqui para essa entrevista. Então, suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer você pelo convite e toda a sua audiência dos internautas aí. E estou sempre à disposição aqui na Secretaria de Organização para qualquer informação, qualquer bate-papo, qualquer debate que você queira fazer aí com os seus internautas ou ampliar, estamos sempre à disposição. Um grande abraço, vamos continuar resistindo a esse desgoverno Bolsonaro, e porque não está fácil para os trabalhadores, para os trabalhadores, o nível de desemprego aumentou e muito, a fome aumentou e muito nesse país através do governo Bolsonaro. Um grande abraço ao povo de Gandu, daí da região do Baixo Sul, e ao povo baiano brasileiro. Ok, então, agradeço aí, Jojo, pela sua participação, obrigado aqui. Esse é o nosso podcast Segue um Professor, e nós queremos agradecer aqui aos nossos apoiadores, e nosso amigo Jerry, né, da G-Volt, também o Polka Produções e o Blog do Zebrão. E a nossa patrocinadora aí também, Ana Paula Ferrari, né, patrocinadora do nosso podcast. E você que quiser participar, você que quiser também, né, nos ajudar para dar continuidade a esse projeto, o podcast Segue o Professor, é só entrar aqui em contato conosco, com a nossa produtora Ana Paula, e estaremos aqui para poder também divulgar a sua empresa e o seu nome. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima quinta-feira ou em um outro momento, em uma edição extraordinária, porque assim que nós tivermos a oportunidade de também, na próxima semana, entrevistar a presidente da PLB Gandu, Leonaci Rios, nós estaremos prontos aqui para fazer essa entrevista. Ela está, nesse momento, em uma reunião com o prefeito Leonardo Cardoso. A reunião, segundo aqui os nossos internautas, ainda não terminou, e nós estamos aqui aguardando algumas respostas, mas assim que ela puder estar presente, disponível para estar presente aqui no nosso podcast, em qualquer dia,
nós estaremos aqui trazendo essa entrevista e batendo papo com a presidente da PLB, Gandu, Delegacia Sindical de Gandu, Leonaci Rios, para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo, a situação, né, dos professores, não só de Gandu, mas também Nova Ibiá, Venceslau, Teolândia, que também está passando por situações semelhantes. Então, fique aí no aguardo. Sempre que nós tivermos os nossos entrevistados, nós estaremos aqui anunciando, não só, né, no WhatsApp, mas também no Facebook, no Instagram, e vamos sim dar continuidade a esse projeto chamado Podcast Segue o Professor. Um grande abraço, boa noite e que Deus abençoe a todos vocês.